Bem-vindos ao vídeo sobre Júlio César. Hoje vamos explorar a vida e o legado de um dos líderes mais influentes da história romana. Ele foi uma figura central no final da República Romana e teve um impacto significativo na transformação de Roma em um império. Vou apresentar a vocês 15 curiosidades a respeito da vida de Júlio César. O papel de Júlio César na Guerra Civil contra Pompeu e as estratégias militares utilizadas por César durante essa guerra. Durante a Guerra Civil contra Pompeu, Júlio César demonstrou suas habilidades militares excepcionais e uma capacidade estratégica impressionante. Uma das estratégias principais de César foi a celeritas, ou seja, a velocidade e a mobilidade de suas tropas. César era conhecido por sua habilidade em manobrar rapidamente suas legiões pelo campo de batalha, surpreendendo seus adversários e evitando ser encurralado. Ele utilizava ataques rápidos e decisivos para desorganizar as linhas inimigas, aproveitando-se das fraquezas e da falta de coordenação de seus oponentes. Essa tática foi particularmente eficaz em várias batalhas-chave da Guerra Civil, como a Batalha de Farsália, em 48 a.C., na qual César conseguiu derrotar as forças de Pompeu, apesar de estarem numericamente superiores. Além disso, César também implementou estratégias políticas inteligentes, buscando aliados entre os adversários de Pompeu e explorando divisões internas na facção de seus oponentes. Essas alianças estratégicas e manobras políticas permitiram que César consolidasse sua base de apoio e minasse a influência de Pompeu. Em última análise, a combinação de sua genialidade militar e astúcia política foi crucial para sua vitória na Guerra Civil. Reformas políticas e econômicas de Júlio César. Quais foram algumas das mudanças mais significativas que ele introduziu durante seu governo? Júlio César ficou conhecido por suas reformas políticas ambiciosas e progressistas. Vou destacar algumas das mudanças mais significativas que ele implementou durante seu governo. Uma das reformas políticas mais notáveis de César foi a concessão da cidadania romana a muitas populações provinciais do Império Romano. Isso ajudou a unificar e integrar diversas regiões do Império, promovendo a coesão política e a lealdade a Roma. Essa expansão do direito de cidadania adotada por César expandindo o direito de cidadania romana, concedendo a habitantes das províncias e a pessoas de origens não romanas proporcionou oportunidades sociais e políticas para aqueles que anteriormente não tinham direitos plenos de cidadania, ajudando a integrar diferentes grupos na sociedade romana. Embora tenha avançado nesse sentido, a concessão generalizada de cidadania a todas as províncias não foi alcançada durante seu governo. César também buscou reformar o Senado romano, reduzindo seu tamanho e aumentando a representatividade de novos membros, incluindo indivíduos de origens não tradicionais. Essa medida tinha como objetivo aumentar a eficiência e a legitimidade do Senado, tornando-o um órgão mais inclusivo. Ao expandir o número de membros do Senado, incluindo homens de origem plebeia e provinciais, ele fortaleceu seu apoio político e ajudou a equilibrar o poder entre diferentes grupos sociais. Embora a reforma não tenha sido totalmente concluída, César começou a reconfigurar a composição do Senado. Outra reforma importante introduzida por Júlio César foi a reforma do calendário romano. Ele implementou o calendário juliano, um sistema mais preciso e baseado no ano solar. Esse calendário serviu de base para o calendário gregoriano usado atualmente em grande parte do mundo. Júlio César implementou programas de distribuição de terras para os veteranos do exército romano, buscando aliviar os problemas sociais e econômicos decorrentes da concentração de terras nas mãos de poucos. Essa reforma teve algum sucesso em fornecer terras para os veteranos, mas não foi totalmente concluída antes de sua morte. Lei de divórcio. César reformou as leis de divórcio para facilitar o processo e permitir que os casais se separassem de maneira mais rápida e simples.
Isso deu às mulheres mais liberdade em suas vidas pessoais e familiares, permitindo que elas buscassem divórcio quando necessário. Lei de distribuição de cereais. E César instituiu um programa de distribuição gratuita de cereais para o povo de Roma, como uma medida de combate à fome e à pobreza. Isso garantia que os cidadãos mais vulneráveis tivessem acesso a alimentos básicos, melhorando sua segurança alimentar. Política de anistia. E César promoveu uma política de anistia, concedendo perdão a muitos exilados políticos e oponentes anteriores. Essa medida buscava promover a reconciliação e a unificação da sociedade romana, permitindo que aqueles que se opuseram a ele no passado retornassem e participassem da vida pública. Além disso, César também promoveu programas de construção em Roma, investindo em projetos de infraestrutura e reurbanização para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos romanos e revitalizar a cidade. Essas são apenas algumas das muitas reformas implementadas por Júlio César durante seu governo. Suas medidas políticas visavam promover a estabilidade, a justiça social e a eficiência administrativa, embora algumas delas tenham sido contestadas por seus oponentes políticos. Elas eram ambiciosas e enfrentaram resistência significativa. Muitos membros da aristocracia romana viam as reformas de César como uma ameaça ao seu poder e privilégios, e alguns temiam que ele estivesse se tornando um monarca. Para superar esses obstáculos, Júlio César usou uma combinação de habilidades políticas, persuasão e força militar. Ele buscava estabelecer alianças políticas com membros do Senado e outros líderes influentes, buscando apoio para suas reformas. Além disso, César procurou legitimar suas ações por meio de suas conquistas militares e popularidade junto às massas. Ele buscava manter o apoio das legiões romanas, que eram leais a ele, e usava sua reputação militar para demonstrar sua capacidade de proteger e expandir o Império Romano. No entanto, antes de poder implementar completamente suas reformas, Júlio César foi assassinado em 44 a.C. por um grupo de senadores, liderados por Marco Júnior Bruto e Caio Cássio Longino. O assassinato interrompeu seus planos e levou a uma nova fase de turbulência política em Roma. Após a morte de César, seu sucessor e herdeiro Otaviano, mais tarde conhecido como Augusto, retomou e expandiu muitas das reformas iniciadas por Júlio César. A ascensão de Augusto ao poder marcou o início do período imperial romano e a continuação das transformações políticas e sociais iniciadas por César. Júlio César foi eleito para o cargo de magistrado de questões financeiras, conhecido como o aedilis curulis. O aedilis curulis era uma das magistraturas em Roma e tinha como função principal a supervisão de questões relacionadas às finanças públicas, administração de edifícios públicos, organização de festivais e jogos, e manutenção da ordem pública na cidade. Como aedilis curulis, Júlio César era responsável por administrar o tesouro público, garantir que os fundos fossem adequadamente geridos e supervisionar as finanças do Estado. Ele tinha o poder de aprovar gastos públicos, controlar o uso dos recursos financeiros e garantir que os fundos fossem utilizados de maneira a beneficiar a cidade e seus cidadãos. Além disso, os aediles curulis também tinham a responsabilidade de supervisionar a manutenção e o funcionamento dos edifícios públicos, como templos, fóruns e teatros. Eles deveriam garantir que essas estruturas estivessem em boas condições e disponíveis para uso pela população. Os aediles curulis também eram responsáveis pela organização de festivais, jogos públicos e eventos culturais. Eles deveriam planejar e executar esses eventos, garantindo que eles ocorressem de forma adequada e que a população romana pudesse participar e desfrutar das atividades. Outra importante responsabilidade dos aediles curulis era a manutenção da ordem pública na cidade. Eles tinham autoridade para impor multas, regulamentar o comércio e zelar pelo cumprimento das leis no âmbito da sua competência. Ao ocupar o cargo de aedilis curulis,
Júlio César teve a oportunidade de exercer influência política e ganhar experiência na administração do Estado. Essa posição proporcionou-lhe uma plataforma para estabelecer conexões políticas e demonstrar suas habilidades de liderança e gestão. É importante aqui destacar que, embora o cargo de aedilis curulis fosse importante e prestigioso, não era considerado uma das magistraturas mais altas em termos de poder e autoridade política em Roma. Júlio César era portador de calvície? Não há comprovação histórica direta de que Júlio César era portador de calvície e usava uma coroa na cabeça para esconder essa condição. A informação específica sobre o uso de uma coroa por Júlio César para esconder a calvície é mais uma tradição e especulação histórica do que um fato comprovado. No entanto, sabemos que a calvície era uma preocupação para muitos romanos da época, e alguns líderes políticos romanos antigos, como o imperador Augusto, foram retratados em moedas com coroas de louros, que podem ter sido usadas para disfarçar ou minimizar a aparência da calvície. Em relação a Júlio César, sabemos que ele costumava usar uma coroa de louros como símbolo de suas conquistas militares e de seu estatuto político. A coroa de louros era um símbolo tradicional de vitória e honra em Roma, concedida a generais e líderes militares bem-sucedidos. Embora não haja evidências conclusivas que indiquem que Júlio César usava uma coroa especificamente para esconder a calvície, é possível que ele tenha usado a coroa como um símbolo de poder e status para aumentar sua imagem perante o povo romano. É também importante lembrar que a informação histórica sobre a aparência física de figuras históricas antigas nem sempre é precisa ou detalhada. Muitas vezes, temos que confiar em descrições vagas ou em representações artísticas que podem variar em sua precisão e interpretação. Em resumo, embora Júlio César tenha sido retratado em moedas e estátuas usando uma coroa de louros, a ideia de que ele usava a coroa para esconder a calvície é mais uma especulação histórica do que um fato comprovado. A calvície de Júlio César permanece incerta, pois as informações sobre sua aparência física são limitadas e sujeitas a interpretações variadas. Júlio César foi um autor prolífico? É verdade que Júlio César foi reconhecido por suas habilidades como escritor e orador. Ele deixou uma contribuição significativa para a literatura romana, mas é importante contextualizar e entender os limites das informações disponíveis sobre suas obras. Júlio César escreveu uma série de obras, incluindo relatos de suas campanhas militares, tratados sobre retórica, discursos e cartas. A obra mais famosa de Júlio César é o Comentário sobre a Guerra das Gálias, que descreve suas campanhas militares na Gália. Essa obra foi escrita em terceira pessoa e é considerada um relato objetivo das conquistas de César. Júlio César escreveu o Libelo Gallico principalmente para fins políticos e propagandísticos, visando consolidar sua imagem como um líder militar habilidoso e como um defensor do povo romano contra as tribos galas. A obra oferece uma visão detalhada das estratégias militares, descrições dos povos e culturas da Gália e relatos das batalhas travadas. No entanto, é importante destacar que Júlio César não era um escritor no sentido tradicional, como um poeta ou filósofo. Sua escrita tinha uma função principalmente política e propagandística. Ele usava suas obras para registrar suas conquistas e fortalecer sua imagem perante o povo romano. Acredita-se que suas obras tenham sido escritas com o objetivo de moldar a percepção pública de suas ações e legitimar seu poder. Em relação à sua habilidade como orador, de fato a capacidade e eloquência de César como orador era altamente valorizada na Roma antiga, onde a persuasão retórica era um elemento essencial da vida política. Sua eloquência e habilidades de argumentação ajudaram a estabelecê-lo como uma figura proeminente na cena política romana e a conquistar o apoio do povo. Júlio César iniciou sua carreira política como advogado e orador, antes de se tornar um militar proeminente.
Júlio César começou sua carreira jurídica como um advocatus, um advogado que representava clientes em casos civis e criminais. Ele estudou retórica e oratória, aprimorando suas habilidades de persuasão e argumentação, que seriam fundamentais em sua futura carreira política. Como advogado, Júlio César era conhecido por sua eloquência e capacidade de persuadir os jurados e juízes. Ele ganhou fama por suas habilidades retóricas e era considerado um dos melhores oradores de sua época. Júlio César defendeu casos em tribunais romanos e ganhou uma série de importantes disputas legais. Ele era particularmente hábil em questões relacionadas a direitos civis e de propriedade. Sua carreira como advogado contribuiu para sua ascensão política, pois lhe deu experiência em lidar com a lei, bem como a oportunidade de construir uma reputação e uma rede de contatos influentes. Além de suas atividades como advogado, Júlio César também participava de debates políticos na Roma Antiga. Ele frequentemente discursava no Senado romano e em outras assembleias, defendendo suas opiniões e propostas políticas. Embora sua carreira como advogado tenha sido interrompida por sua carreira militar e política, Júlio César manteve uma reputação duradoura como um dos grandes oradores e advogados de seu tempo. Sua capacidade de persuasão e sua habilidade de articular seus argumentos desempenharam um papel importante em sua ascensão ao poder. Júlio César é conhecido por suas habilidades estratégicas, táticas inovadoras e capacidade de motivar suas tropas. Júlio César era conhecido por sua habilidade em motivar e inspirar suas tropas durante suas campanhas militares. Eis algumas das estratégias que ele usava para manter a moral e a lealdade de suas tropas. Liderança pelo exemplo. Júlio César era conhecido por ser corajoso e destemido no campo de batalha. Ele frequentemente lutava junto com suas tropas, expondo-se ao perigo e mostrando-lhes que estava disposto a arriscar sua própria vida pelo sucesso da missão. Reconhecimento e recompensas. Júlio César era generoso em reconhecer e recompensar o desempenho notável de seus soldados. Ele concedia honras, títulos e recompensas materiais aos que se destacavam no combate, o que incentivava os demais a se esforçarem. Discurso motivacional. Júlio César era um orador habilidoso e sabia como usar a retórica para motivar suas tropas. Antes das batalhas, ele costumava fazer discursos empolgantes, enfatizando a importância da vitória, a nobreza da causa e a glória que aguardava os soldados vitoriosos. Cuidado com o bem-estar dos soldados. Júlio César se preocupava com o bem-estar de seus soldados e procurava garantir que suas necessidades básicas fossem atendidas. Ele melhorou as condições dos acampamentos, forneceu suprimentos adequados e cuidou da saúde e do bem-estar dos soldados, o que aumentava sua confiança e lealdade. Flexibilidade tática. Júlio César era conhecido por sua capacidade de se adaptar às circunstâncias em campo de batalha. Ele era flexível em suas estratégias e táticas, ajustando-se rapidamente às mudanças e buscando sempre uma vantagem estratégica. Essa adaptabilidade mostrava às tropas que seu líder estava sempre um passo à frente e aumentava sua confiança. Camaradagem e coesão. Júlio César encorajava um espírito de camaradagem e coesão entre suas tropas. Ele valorizava a união e a solidariedade dentro do exército e promovia a ideia de que todos estavam trabalhando juntos para alcançar um objetivo comum. Essas estratégias de motivação e liderança de Júlio César contribuíram para a coesão e o sucesso de suas tropas. Sua habilidade em inspirar seus soldados foi uma das razões pelas quais ele conquistou várias vitórias militares significativas e ganhou a devoção de suas tropas. Júlio César se dedicava ao culto do deus Júpiter. Ele tinha uma forte devoção ao culto do deus Júpiter e sua dedicação a essa divindade foi um aspecto importante de sua vida religiosa e política. Acreditava ser descendente direto de Vênus, a deusa do amor e da beleza, e Júpiter, o rei dos deuses romanos.
Essa crença em sua linhagem divina estava enraizada na mitologia romana e fortalecia sua legitimidade e autoridade política. Para demonstrar sua ligação com Júpiter e consolidar sua posição como um líder divinamente favorecido, César promoveu o culto a Júpiter Capitolino, o principal deus do panteão romano. Ele reconstruiu e ampliou o templo de Júpiter Capitolino na Colina Capitolina, em Roma, tornando-o um dos mais magníficos e imponentes templos da cidade. Além disso, também instituiu os Jogos Ludi Victoriae Caesaris e Jogos da Vitória de César, que eram realizados em homenagem a Júpiter e às suas próprias vitórias militares. Esses jogos incluíam competições esportivas, espetáculos teatrais e outros eventos públicos para celebrar as conquistas de César e fortalecer sua imagem como um líder divinamente favorecido. A dedicação de César ao culto de Júpiter serviu como uma forma de afirmação de sua autoridade política, estabelecendo uma conexão direta entre ele, como líder supremo de Roma, e a divindade mais poderosa do panteão romano. Essa devoção religiosa também desempenhou um papel importante na construção de sua imagem pública e na obtenção de apoio e lealdade da população romana. Júlio César era conhecido por sua devoção ao culto religioso e sua crença na importância dos rituais e das tradições religiosas romanas. Ele valorizava muito o papel dos sacerdotes na sociedade e entendia que o sacerdócio conferia poder e influência política. Acredita-se que, em algum momento de sua carreira, César tenha sido nomeado para o cargo de Pontifex Maximus, a mais alta posição sacerdotal em Roma. Essa nomeação era um posto de prestígio e grande influência, responsável por supervisionar os rituais e sacrifícios religiosos, bem como por interpretar a vontade dos deuses. No entanto, antes de assumir oficialmente o cargo de Pontifex Maximus, embarcou em sua campanha militar na Gália, que durou vários anos. Durante esse período, ele adiou a tomada de posse do sacerdócio para focar em suas ambições políticas e militares. Apesar de nunca ter se tornado oficialmente Pontifex Maximus, a nomeação estava praticamente assegurada para César. Na época de sua morte, ele era o favorito para assumir o cargo. Após seu assassinato, o cargo foi atribuído a seu herdeiro e membro do segundo triunvirato, Marco Antônio, antes de finalmente ser ocupado por Otaviano, que se tornou o primeiro imperador romano, Augusto. Embora não tenha se tornado um sacerdote, sua dedicação ao culto religioso e seu envolvimento com os rituais e tradições romanas fortaleceram sua imagem como um líder carismático e influente, além de consolidarem sua relação com as classes sacerdotais e a elite religiosa romana. Júlio César estava a caminho da ilha do Egeu de Rhodes quando foi sequestrado por piratas. Em 75 a.C., quando César era um jovem oficial militar e ainda não havia alcançado a proeminência política, ele estava viajando pela região do Mar Egeu em direção à ilha de Rhodes. Durante a viagem, sua embarcação foi interceptada e ele foi capturado por piratas cilicianos. Os piratas, inicialmente, exigiram um resgate considerável pela libertação de César. No entanto, César não demonstrou medo ou preocupação com sua captura e, ao contrário, manteve uma atitude ousada e confiante diante dos piratas. Durante seu cativeiro, César estabeleceu uma relação amigável com os piratas e mostrou-se uma figura cativante e carismática. Ele participou ativamente das atividades diárias dos piratas, como jogos e debates intelectuais, e até brincava com eles sobre futuras punições que pretendia infligir-lhes. Apesar da aparente camaradagem entre César e os piratas, ele não deixou de planejar sua vingança. Assim que o resgate foi pago e César foi libertado, ele reuniu uma pequena frota privada, retornou ao esconderijo dos piratas e os capturou. Ele confiscou seus bens e os entregou às autoridades romanas para serem julgados e punidos. Esse episódio do sequestro por piratas ilustra não apenas a personalidade corajosa e destemida de Júlio César, mas também sua habilidade política e astúcia.
Ao transformar o sequestro em uma situação de convívio amigável e, ao mesmo tempo, planejar sua vingança, César mostrou seu talento diplomático e sua determinação em resolver situações adversas. Após a morte de Júlio César ocorreu a deificação dele. Após sua morte, ele foi elevado ao status divino e deificado, tornando-se conhecido como Divus Julius, o Divino Júlio. Após o assassinato de César em 44 a.C., seu herdeiro adotado e membro do segundo triunvirato, Marco Antônio, promoveu ativamente a deificação de Júlio César. Ele realizou uma série de cerimônias e rituais em homenagem a César, apresentando-o como um deus aos romanos. A deificação dele tinha tanto significado político quanto religioso. Em termos políticos, a deificação de César reforçou sua posição como um líder divinamente favorecido e legítimo, o que ajudou a galvanizar o apoio em sua causa e a sustentar sua autoridade. Em termos religiosos, a deificação de César estava alinhada com a tradição romana de deificar líderes notáveis após sua morte. Acreditava-se que, ao se tornar um deus, César entraria no panteão romano e poderia ser adorado e reverenciado através de rituais religiosos. Templos foram construídos em sua honra, e sacerdotes foram designados para presidir seus cultos. Em resumo, a deificação de Júlio César após sua morte foi uma medida política e religiosa que reforçou sua posição como líder divino e consolidou sua influência no imaginário coletivo romano. Sua deificação também teve um impacto duradouro no desenvolvimento e na natureza do Império Romano. A deificação de César também teve um impacto duradouro no futuro do Império Romano. Seu sucessor, Otaviano, que se tornou o primeiro imperador romano, Augusto, usou a deificação de César para reforçar sua própria autoridade. Ao se autoproclamar filho adotivo de César e herdeiro de seu legado divino, Augusto estabeleceu uma linha de sucessão sagrada que se tornou uma característica central da monarquia imperial romana. Júlio César foi eleito tribuno militar. Ele foi eleito tribuno militar, Tribunus Militum, em 72 a.C. durante sua carreira militar inicial. O cargo de tribuno militar era uma posição de liderança nas legiões romanas e concedia a César certas responsabilidades e prerrogativas. Como tribuno militar, César era encarregado de liderar e comandar uma unidade de soldados, geralmente composta por algumas centenas de homens. Exercia autoridade e influência sobre seus soldados, tomando decisões militares e organizando as operações em campo. Essa posição de tribuno militar foi uma etapa importante na carreira de Júlio César, pois lhe permitiu ganhar experiência prática em liderança militar e estabelecer conexões com outros líderes e oficiais do exército romano. Durante seu mandato como tribuno militar, César participou de várias campanhas militares importantes. Ele serviu sob o comando de Marco Minúcio Termo na guerra contra os pirates do Mediterrâneo, onde demonstrou habilidades estratégicas e coragem. Apesar de ser um cargo militar, a experiência de Júlio César como tribuno militar contribuiu para sua ascensão política. Ele aproveitou a oportunidade para construir alianças e estabelecer sua reputação como um líder corajoso e competente, ganhando popularidade entre as tropas e entre as figuras influentes do exército romano. Essa experiência militar inicial e suas realizações como tribuno militar ajudaram a lançar as bases de sua futura carreira política e militar. Júlio César acumulou um conjunto de habilidades e um reconhecimento que se mostraram valiosos ao longo de sua vida. Apesar de ser um cargo militar, a experiência dele como tribuno militar contribuiu para sua ascensão política. Ele aproveitou a oportunidade para construir alianças e estabelecer sua reputação como um líder corajoso e competente, ganhando popularidade entre as tropas e entre as figuras influentes do exército romano. Júlio César invadiu completamente as Ilhas Britânicas. Na verdade, Júlio César liderou duas expedições à Britânia, Grã-Bretanha, em 55 a.C. e 54 a.C.,
mas não realizou uma invasão completa das Ilhas Britânicas durante essas campanhas. A primeira expedição de César à Britânia ocorreu em 55 a.C. Ela foi uma incursão militar limitada, cujo objetivo principal era explorar a ilha, estabelecer contatos diplomáticos com tribos locais e avaliar o potencial de conquista futuro. Embora tenha enfrentado desafios logísticos e militares, César conseguiu realizar alguns confrontos com as tribos britânicas antes de retornar à Gália. No ano seguinte, em 54 a.C., César conduziu uma segunda expedição à Britânia, que foi mais extensa do que a primeira. Ele desembarcou com suas tropas em locais diferentes da ilha e enfrentou a resistência de tribos locais. Embora tenha conseguido algumas vitórias militares, as condições adversas e a falta de recursos levaram César a recuar novamente para a Gália. Apesar dessas incursões, Júlio César não conseguiu conquistar completamente as Ilhas Britânicas durante seu tempo de vida. As campanhas de César na Britânia foram vistas principalmente como demonstrações de poder, tentativas de expandir a influência romana e garantir a lealdade de tribos britânicas pró-romanas. Discursos que tentaram legitimar a conspiração para o assassinato de Júlio César. Discurso de Catão, o jovem. Catão, o jovem, foi um dos principais membros da conspiração e desempenhou um papel importante na articulação das razões para o assassinato de César. Ele defendia que o poder e a ambição crescente de César eram uma ameaça à liberdade e à República Romana. Em seus discursos, Catão alertava sobre o risco de se permitir que um líder concentrasse poder demais nas mãos, em detrimento das instituições republicanas. Discurso de Brutus. Marco Júnior Bruto, outro líder da conspiração, também fez discursos para justificar o assassinato de César. Brutus alegava que a ação era necessária para preservar a liberdade e a República Romana. Ele argumentava que César estava se tornando um tirano, ignorando a Constituição romana e acumulando poder excessivo. Brutus viu o assassinato como um ato de autodefesa da República contra a tirania. Discurso de Cássio. Caio Cássio Longino, outro membro da conspiração, também participou da articulação dos argumentos contra César. Ele destacava a ameaça que César representava para a aristocracia romana, alegando que o imperador estava minando a influência e a autoridade dos senadores. Cássio enfatizava a necessidade de restaurar o equilíbrio de poder e a supremacia do Senado. Esses discursos refletiam as preocupações políticas e ideológicas dos conspiradores. Eles buscavam justificar o assassinato de Júlio César como um ato necessário para proteger a República Romana e preservar a liberdade e o poder do Senado. No entanto, é importante notar que esses discursos foram feitos após o assassinato de César, como uma tentativa de ganhar apoio e legitimar suas ações. Não temos registros detalhados dos discursos exatos proferidos pelos conspiradores antes da conspiração em si. A principal fonte para o conhecimento sobre a conspiração contra Júlio César é o relato de Suetônio em sua obra Vidas dos 12 Césares, que descreve as circunstâncias e os eventos que levaram ao assassinato de César. A conexão entre Júlio César e Cleópatra e seu impacto na história romana. O relacionamento entre Júlio César e Cleópatra é um tema fascinante e complexo. Júlio César conheceu Cleópatra no Egito em 48 a.C., durante sua campanha no Oriente. Cleópatra era rainha do Egito e estava envolvida em uma luta pelo poder com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII. César e Cleópatra tornaram-se amantes e tiveram um relacionamento duradouro. A relação entre eles foi tanto política quanto pessoal. Cleópatra usou a influência de César para consolidar seu poder no Egito, enquanto César se beneficiou do apoio militar e financeiro que Cleópatra pôde fornecer. O relacionamento entre Júlio César e Cleópatra teve um impacto significativo na história romana. Após a morte de César, Cleópatra envolveu-se com Marco Antônio, outro líder romano, e juntos formaram uma aliança política e romântica.
Isso levou a uma série de conflitos com Otaviano, sobrinho de César, que eventualmente resultaram na Batalha de Ácio e na queda de Cleópatra e Marco Antônio. A derrota de Cleópatra e a subsequente ascensão de Otaviano ao poder levaram à criação do Império Romano. O relacionamento entre Júlio César e Cleópatra, portanto, teve ramificações profundas na política e na história romana, contribuindo para o fim da República e o estabelecimento de um regime imperial. Júlio César teve vários problemas de saúde? De fato, existem relatos sobre Júlio César ter enfrentado alguns problemas de saúde durante sua vida. Embora não tenhamos informações detalhadas ou diagnósticos precisos, há alguns aspectos conhecidos sobre sua saúde com base em relatos históricos. Uma condição física mencionada em alguns relatos é a epilepsia. Acredita-se que Júlio César tenha sofrido de epilepsia, uma doença neurológica caracterizada por convulsões recorrentes. No entanto, é importante destacar que os registros históricos fornecem apenas informações limitadas sobre a natureza e a gravidade dessa condição. Alguns relatos sugerem que ele poderia ser afetado por convulsões ocasionalmente, enquanto outros indicam que suas crises eram mais frequentes. Além da epilepsia, há menções a outros problemas de saúde que Júlio César teria enfrentado. Por exemplo, é relatado que ele sofria de dores de cabeça crônicas e enxaquecas. Essas dores de cabeça eram tão intensas que, em algumas ocasiões, ele teve que interromper seus discursos e compromissos públicos. Também é mencionado que César enfrentava problemas auditivos, como perda parcial de audição em um dos ouvidos. Especula-se que isso poderia ter sido resultado de uma infecção ou de lesões sofridas durante suas campanhas militares. Vale ressaltar que a informação sobre a saúde dele baseia-se principalmente em fontes antigas, como escritos de historiadores romanos como Plutarco e Suetônio, que viveram séculos depois de sua morte. Esses relatos podem ser influenciados por interpretações e narrativas próprias dos escritores, e é difícil verificar sua precisão médica em relação às condições específicas de saúde de César. Essas foram as 15 curiosidades sobre Júlio César que selecionei para vocês. Espero que tenham gostado.